Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos iniciar o nosso tema 2 da nossa disciplina de liderança, criatividade e tomada de decisão. E o tema 2, nós vamos falar um pouquinho das habilidades de um líder. Então, nós vamos verificar algumas situações, nós vamos conhecer as habilidades aí que um líder necessita ter. Os meus contatos seguem os mesmos. E nós vamos iniciar já falando um pouquinho das habilidades de um líder nesse tema 2. Então nós vamos falar aí que para conhecer um pouquinho, a habilidade ela é a característica de algo ou alguém hábil, ágil e que realiza as coisas com destreza. E também é a capacidade de transformar o conhecimento em ação. Então, essa é a habilidade, isso tem a ver com a habilidade. Imagine aí uma pessoa hábil, uma pessoa que seja ágil, uma pessoa que realiza as coisas com destreza. Então essa é a característica da habilidade. Por exemplo, um jogador de futebol aí, o Cristiano Ronaldo, ele realiza as coisas dele com destreza. Ele realiza a profissão dele ali de jogador de futebol, ele é ágil, ele é hábil, ele transforma o conhecimento dele, tudo que ele conhece a respeito do futebol, ele transforma em ação. Então essa é uma característica e o líder, ele tem que possuir essa característica, ele tem que ter a habilidade para realizar as suas coisas com destreza. Continuando aqui, a gente pode ver que um gestor ele precisa possuir ou desenvolver algumas habilidades específicas e genéricas para assumir um cargo de liderança. Então a gente vai ver ao longo da nossa aula que o gestor, o líder, ele precisa desenvolver algumas habilidades que sejam específicas para ele estar no cargo de liderança, no cargo de supervisão, de encarregado, de diretor. Nós vamos ver que ele necessita possuir e desenvolver algumas habilidades. E aí, continuando com a nossa explicação, Welch, ele elencou algumas dessas características como sendo se colocar no lugar do outro. Então, o líder, ele precisa possuir essa característica. O líder, ele precisa se colocar no lugar do outro. Ele precisa realizar alguma situação, tomar alguma decisão, ele tem que se colocar no lugar da outra pessoa para que ele consiga desenvolver, para que ele consiga realizar as suas situações, se colocando no lugar do outro. Uma outra característica que nós podemos ver é construir confiança e franqueza. Um líder, ele constrói a confiança dos demais do grupo, dos seus subordinados. O líder, ele é franco naquilo que ele fala. Ele tem franqueza, ele tem clareza. Ele não é um líder que fica rodeando a situação para resolver. Não, ele é franco. Ele age de forma franca, com clareza. E quando o líder ele age dessa forma, ele acaba tendo confiança dos demais do grupo, porque ele vai construindo essa característica. E aí a gente vê também que o líder ele começa a assumir os riscos e aprender sempre. Então o líder ele assume os riscos. Quando ele vai desenvolver um planejamento estratégico, vai colocar em prática algum plano, ele assume o risco. Ele fala, olha, eu vou assumir o risco, nós vamos desenvolver esse projeto, nós vamos desenvolver esta ação. E aí, outra coisa também é aprender sempre, gente. Um líder, ele não é soberbo, ele sempre tem que procurar aprender. Uma situação que é legal nós falarmos é que quando você sabe fazer determinada coisa ou determinada situação, você sabe fazer, e uma pessoa vem e
quer te explicar aquilo que você já sabe, não seja soberbo. Queira aprender de novo, mesmo que você saiba. Se você sabe determinada situação e alguém fala, olha, deixa eu te mostrar aqui como é que faz. Preste atenção no que a pessoa está falando, mesmo que você saiba. Respeite, preste atenção e extraia. Talvez você vai conseguir extrair algo diferente do que você já sabe. Então, sempre queira aprender, mesmo que você já saiba determinada situação. Uma outra situação e uma outra característica é promover valores para os funcionários. Você tem que promover isso para os seus funcionários. Você tem que promover os valores ali para que os seus funcionários eles possam adquirir cada vez mais. Uma outra situação também é a questão de transformar a visão de mundo em atitudes reais dentro da equipe. É você transformar essa visão dentro da sua equipe. Você tem que formular, formar, capacitar e nutrir a sua equipe sempre, tá? Uma outra característica que nós vamos ver aqui, na verdade, são as qualidades individuais. Então, antes de ser líder, o gestor ele precisa desenvolver algumas qualidades pessoais para se conseguir relacionar com a sua equipe. Então, nós vamos ver algumas delas. Uma qualidade individual de um líder, de um gestor, é a confiança, é demonstrar ser uma pessoa confiável e confiar nas pessoas. Embora isso pareça soar um tanto quanto perigoso ou um tanto quanto não posso confiar nas pessoas, mas o líder ele tem que se demonstrar ser uma pessoa confiável para que a sua equipe confie que você está fazendo um trabalho bem feito, para que os membros da sua equipe confiem em te contar algo que está acontecendo, em até mesmo desabafar ou ter ideias, criar ideias. O líder, quando ele se torna confiável, as pessoas vão se sentir seguras de expor as suas ideias e isso acaba agregando com a equipe, isso acaba evoluindo e fazendo com que a equipe cresça. E aí, a ideia de confiar nas pessoas, o líder ele precisa ter também, né? Embora pareça ser difícil, como eu falei, mas o líder em si, ele precisa confiar no que a equipe está fazendo. Ele precisa confiar que a sua equipe, ela pode desenvolver um projeto, que se ele delegar determinada tarefa, a equipe dele vai fazer. Mas para que isso aconteça, o líder ele tem que dar exemplo, ele tem que demonstrar a confiança, ele tem que fazer com que a sua equipe fique forte, bem estruturada, para que ele possa confiar nos serviços que ele vai atribuir para a sua equipe. Uma outra característica é o líder ter empatia, sempre se colocar no lugar do outro, é você ser um líder que, como eu já falei, se coloca no lugar do próximo, tá? Uma outra característica é o bom relacionamento com toda a organização, principalmente com a equipe. O líder, ele tem que ter essa qualidade. Ele precisa se relacionar com as pessoas. Ele precisa ter um bom relacionamento com a sua equipe. Não adianta ser aquele líder carrasco, aquele líder ou aquele administrador que só atua pelo poder que ele tem, um líder que não se dá bem com ninguém, que só abusa do seu poder. Esse líder ele não vai para frente, ele deixa o ambiente pesado, ele deixa a sua equipe sem confiança, ele deixa a sua equipe com medo. Então o líder ele precisa ter um bom relacionamento com a equipe e com a organização. E eu não falo no sentido de que o líder ele vai ser amiguinho das pessoas, que o líder ele vai ter que sair para almoçar com as pessoas, com os seus subordinados. Não é esse tipo de confiança, não é esse tipo de relacionamento que eu estou falando. É o relacionamento no dia a dia de trabalho. É o relacionamento onde você é cordial, é gentil, onde você
tem o tato ali da sua equipe, você sabe o que cada um está precisando, o que cada um sente. No dia a dia, na convivência, o líder ele acaba sentindo isso. E o líder ele vai agir e intervir com um bom relacionamento que ele tem com a sua equipe. Uma outra qualidade é o comprometimento com as suas tarefas, equipe e com os objetivos traçados pela companhia. Então, o líder ele precisa ser comprometido com as tarefas diárias. Se algo foi delegado, algo foi determinado para que o líder faça, para que o gestor realize, para que o encarregado, você como encarregado, como líder, como supervisor, se foi delegado alguma tarefa, eu já falei isso nas outras aulas, missão dada é missão cumprida. Se te pediram, tente fazer, foque naquilo. E também você tem que estar comprometido com a sua equipe. Não adianta você ser um líder que não confia na sua equipe, um líder que fala mal da sua equipe, que você não está comprometido com as pessoas que estão trabalhando ali junto com você. Não adianta ser um líder desta forma. Um líder ele precisa estar comprometido com a sua equipe. Olha, eu estou fechado com vocês, nós vamos atingir os objetivos da companhia, atingir os objetivos traçados que a empresa realizou e nós vamos juntos atingir o alvo. O líder ele conduz a sua equipe a atingir o alvo, a atingir os objetivos da organização. E o líder ele precisa ter essa qualidade, tá? A integridade em todos os tipos de relações e decisões. Um líder ele tem que ser íntegro, tá? Ele tem que ser um líder que tenha a integridade nas suas decisões, aquele modelo de líder que passa por cima dos outros, aquele modelo de líder que só está líder ou encarregado ou supervisor porque subiu, passou por cima dos outros, ele não dura muito tempo, tá? Então o líder ele precisa ter integridade nas suas relações e suas decisões. Não jogue as coisas debaixo do tapete e queira resolver empurrando com a barriga ou jogar para o outro. Olha, as coisas não deram certo porque minha equipe fez isso, porque o fulano fez aquilo. Não. Seja íntegro. Assuma os erros, assuma as responsabilidades e tenha integridade nas suas decisões. Uma outra questão, uma outra qualidade individual que o líder tem que ter é a disciplina para cumprir metas e gerenciar a equipe. Você tem que ser disciplinado. Um administrador, um gestor, ele precisa ser disciplinado. Ele tem que ter a disciplina de cumprir metas. Não perca o foco. Veja aquilo que é prioridade, aquilo que é importante no seu dia a dia e tente cumprir. Cumpra as metas, gerencie a sua equipe de maneira correta, delegue as tarefas, não seja aquele líder que toma tudo para si, mas delegue as tarefas para gerenciar melhor a sua equipe, os seus subordinados. Tenha disciplina. Uma outra situação é a gentileza. O líder, ele possuir a gentileza, um fino trato com as pessoas. É você ser gentil, educado, um líder, um gestor. Eu sei que a maioria nas organizações são carrascos, infelizmente. São líderes que têm a visão, não tem uma visão de águia, tem uma visão para baixo, tem comportamentos que desagradam a maioria porque está no poder e acha que o poder que ele exerce é maior do que ter a educação, do que ter o fino trato com as pessoas. Mas você que está querendo ser um líder, você que está estudando para ser um líder, seja um líder diferente, seja um líder gentil, mas que seja um líder respeitado, tá? Então, o líder, o gestor, ele precisa desenvolver e ter essa qualidade. O próximo item é a iniciativa de começar um projeto,
se responsabilizar pela equipe, é aquilo que eu falei, não jogar o que foi errado é culpa da minha equipe e o que foi certo foi eu que fiz. Não. Tenha responsabilidade. Se foi eu que errei como líder, eu vou assumir. Se foi minha equipe, vamos juntos assumir esta culpa e vamos tomar a iniciativa de resolver. Então, um líder também, ele tem que começar os projetos. Ele tem que ser criativo. A empresa, ela está atrás de pessoas que sejam criativas, que não seja aquele líder que só cumpre ordens. Não, tente buscar informações fora, tente criar projetos novos e trazer para a sua equipe, mesmo que seja uma empresa fechada, uma empresa que não aceita ideias. Seja um líder criativo. Saiba trabalhar em cada situação. Tem a questão do que eu já falei nas outras aulas, do líder, ele tem o poder o poder, usar do seu poder, que aí tem os dois polos. Quando ele usa o poder de forma negativa, é quando ele quer ser aquele líder carrasco, usar o poder porque eu sou líder e vai funcionar da minha maneira, eu sou um líder que eu vou coagir as pessoas pelo medo, eu vou ter este poder. Isso é uma forma negativa. E a forma positiva é você usar do seu poder. Olha, estou aqui, sou líder, porque eu cumpri com os objetivos, eu estou capacitado para estar aqui, então eu vou usar do meu poder como líder, tá? Você ainda, de certa forma, é autoridade diante da sua equipe, tá? Pensando a grosso modo. Tudo bem? Continuando aqui, Katz, ele fala em seu estudo que ele fala das habilidades, ele dividiu estas habilidades em 3 grupos necessários. Então, o líder, ele precisa ter 3 habilidades para ocupar um cargo de liderança. E aí nós vamos ver essas 3 habilidades e vamos decorrer um pouco dela aí, de cada uma delas. Então, a primeira habilidade que Katz ele mencionou é aquelas habilidades técnicas. E o que são as habilidades técnicas? As habilidades técnicas é aquilo que envolve a formação acadêmica, são os cursos que você fez, as especializações, os conhecimentos teóricos ou práticos voltados para um determinado conteúdo. Um exemplo, você está cursando um curso técnico, então você tem uma habilidade técnica, você tem aquela formação específica, um técnico, um determinado assunto. Então, as habilidades técnicas envolvem as formações acadêmicas, os cursos que você fez. Então, essa é a habilidade técnica. O segundo grupo é as habilidades humanas, que um líder precisa ter, que é a capacidade de trabalhar como membro da sua equipe, tá? Então, o líder, ele precisa ter essa habilidade, ele precisa ter a capacidade de trabalhar com pessoas, de se relacionar com pessoas. Essa é a segunda habilidade. E a terceira é habilidades conceituais, que é um mix das duas habilidades, da técnica e da humana. E também a habilidade conceitual, ela envolve o pensar, o agir estrategicamente, é a habilidade de análise e decisão em ambiente de extrema pressão. E segundo Katz, essa habilidade conceitual, ela é a mais importante. O autor, ele cita que essa habilidade conceitual é a mais importante. E aí nós vamos ver aqui que as habilidades, elas são separadas nos 3 níveis, então para que a gente possa entender melhor. Habilidade técnica tem a ver com conhecimento especializado. Então, a habilidade técnica é você ser voltado para o lado do conhecimento. Então, lidar com o conhecimento que você tem. Então, a habilidade técnica é, por exemplo, eu tenho conhecimento de trabalhar na área do
RH, na área de DP, porque eu fiz um curso técnico para isso. Então, eu consigo trabalhar, eu conheço sobre RH, sobre DP, eu tenho a habilidade técnica para isso. Então, é trabalhar com o conhecimento que você tem. Essa é a habilidade técnica, tá? A segunda habilidade que eu falei, habilidade humana, que são os conhecimentos relacionais. Então, essa habilidade, você precisa lidar com os grupos sociais, você precisa lidar com as pessoas, você precisa incentivar e motivar, você precisa se comunicar com as pessoas. Essa é a questão da habilidade humana. Um líder, ele precisa ter isso. Ele precisa ter a primeira, que eu falei, que é a habilidade técnica, precisa ter a segunda, que é se relacionar com as pessoas, e a terceira, que é a mais importante, segundo o autor, que um líder, um gestor, ele precisa ter, que as habilidades conceituais na verdade, as ideias, é a visão de um todo que um líder vai ter. É a maneira ampla de tomar determinada decisão. Tem a ver com criar estratégias. Um líder, ele precisa ter ideias, ele precisa ser criativo, ele precisa raciocinar, ele precisa pensar. Então, essa habilidade conceitual, o líder ele tem que ter isso aguçado dentro dele, tá? E aí, para que a gente possa entender um pouco mais, essa imagem aí que está aparecendo da pirâmide, eu fiz essa pirâmide aí para que a gente entenda um pouquinho mais sobre essas três habilidades, tá? Então, nessa pirâmide nós temos três setores aí. Os setores aí dos diretores, diretoria, o segundo dos supervisores e o terceiro dos operacionais. E aí vamos fazer um exercício aqui. Qual a habilidade que os diretores eles precisam ter mais aguçada neles aí? Os diretores, ele precisa ter mais aguçado, que precisa estar mais vivo aí, as habilidades técnicas, as habilidades humanas ou as habilidades conceituais? Obviamente que a diretoria, os diretores, eles precisam ter as habilidades conceituais, porque ali os diretores, eles vão ter que ter a visão de um todo, eles vão ter que pensar de uma maneira ampla, eles vão ter que estar constantemente criando estratégias, tendo ideias. Então, a parte da diretoria, eles precisam ter as habilidades conceituais. Diferente do terceiro, que são as habilidades, que são o setor ali dos operacionais. O que os operacionais eles precisam ter dessas três habilidades? As habilidades técnicas, humanas ou conceituais? Qual a habilidade que os operacionais precisam ter? Obviamente que são as habilidades técnicas. O operacional, ele não vai ficar lidando com pessoas o tempo todo. Ele vai precisar operar a máquina, então ele vai ter que saber operar aquela máquina. Ele fez um curso para aquilo, para poder operar aquela máquina. Ele tem o conhecimento, ele vai lidar com o conhecimento que ele tem. Então eu tenho o conhecimento de operar essa máquina, de fazer o cálculo de determinada situação, eu sei fazer o cálculo da folha de pagamento porque eu tenho habilidade técnica para isso. Então, os operacionais eles precisam ter a habilidade técnica. E os supervisores precisam ter as habilidades mais aguçadas, quais que são? As habilidades humanas. Por quê? Os supervisores, eles vão estar constantemente lidando com pessoas. Eles vão precisar se relacionar, eles vão precisar incentivar as pessoas, motivá-las. Então, eles vão ter que ter uma comunicação com as pessoas constantemente. Então, eles precisam ter mais aguçada as habilidades humanas.
Então, deu para nós percebermos o que é cada uma dessas habilidades e que o líder ele precisa ter essas 3 habilidades. As habilidades técnicas, eu preciso saber lidar com o conhecimento que eu tenho. Eu preciso ter as habilidades humanas, que é lidar com as pessoas, e eu preciso ter as habilidades conceituais, que é um mix das duas, e também ter ideias, raciocinar, pensar, ter a visão de um todo, ter uma maneira ampla, ter criatividade, estratégias. Então, o líder, ele precisa ter essas 3 habilidades. Tá bom, pessoal? É preciso que a gente entenda cada uma delas e que o líder tenha cada uma dessas habilidades, tá? Algumas dicas para o líder. O líder ele precisa se aproximar somente de pessoas influentes. Isso é muito bom. Não se aproxime de pessoas que só pensam negativo, que só pensam coisas para baixo. O líder dele precisa se aproximar de pessoas influentes, que influenciam de maneira positiva na sua vida profissional. Um líder, ele precisa estar fixo ali nas suas relações cooperativas, ele tem que ter uma postura receptiva, ele precisa ser gentil, ele precisa sempre estar à procura de inovação e novidades. Um líder, ele sempre está lendo, pesquisando sobre a sua área, pesquisando qual a melhor forma de ter estratégias, qual a melhor forma de inovar. Um líder, ele não para no tempo, ele está em constante processo de aprendizagem, de mudanças, de ter estratégias. Então, um líder, ele pensa desta forma. Ele defende o setor coletivo, ele procura evitar discursos. Então, aquele líder que para tudo faz reunião, para tudo reúne. Não, utilize a técnica de fornecer um bom exemplo. Se as pessoas à sua volta veem que você dá um bom exemplo, que você pensa no coletivo, você vai evitar muitas reuniões, tá? Porque você vai dar o bom exemplo, você vai defender o coletivo. Essa é uma dica. Outra dica é que ele desenvolve a autocrítica constantemente. Então, constantemente, o líder ele vai desenvolver isso nele. Quando vier alguma crítica de algum subordinado, você sempre faça uma reflexão. Não pense assim, eu sou o líder, eu sou o gestor e eu não quero nem saber. Eu não quero nem ouvir o que ele tem, ele está errado e acabou. Não, escute, pense, veja por que eles estão falando isso. Faça uma reflexão. Será mesmo que o que ele está falando tem razão? Por que ele disse isso? Qual a minha maneira de se comportar? Faça uma reflexão. Então, desenvolva isso constantemente, tá? Até que para que você cresça. O próximo item é você reconhecer e atuando na solução do problema. É aquilo que eu falei, não jogue debaixo do tapete, reconheça e atua na solução do problema. Não foque nos problemas, foque nas soluções, tá? Isso é muito importante. E, por último aí, o líder ele incentiva a criatividade, a iniciativa dos funcionários, o potencial de crescimento e um líder ele tem contato com as demais áreas, ele é cordial, ele pensa na visão como um todo, ele sempre está incentivando os seus funcionários. Então, essas foram algumas questões, algumas situações das habilidades de um líder na nossa aula de hoje, tá? E aí, eu quero que vocês façam estas atividades. São 3 perguntas, são as perguntas que estão na apostila, mas eu quero que na atividade 1 vocês citem e comentem 2 características da habilidade técnica. Eu falei que a habilidade técnica é lidar com o conhecimento que tem, é você ter a habilidade técnica ali de você ter os cursos, de você ter as situações acadêmicas, então envolve um pouquinho disso.
Segundo, a pergunta é: por que, segundo Katz, a habilidade conceitual é a mais importante? Nós falamos recentemente agora. Recentemente agora não, né? Nós falamos recentemente. E a habilidade conceitual, explicamos por que ela é importante. E eu quero que vocês façam na questão 2. A questão 3 é para vocês falarem aí quais são os principais benefícios de uma postura positiva no ambiente de relações cooperativistas. Então, quais são os principais benefícios de você ter uma postura positiva? O que vai trazer de benefício para a organização? O que vai trazer de benefício para a sua equipe, para os subordinados, você tendo uma postura positiva? Por exemplo, qual benefício traz você sendo cordial, você tendo uma visão de um todo, você pensando junto com a sua equipe, delegando tarefas? Quais são os benefícios? Então, vocês podem desenvolver aí. São 3 perguntas, eu não quero que vocês copiem e colam, mas eu quero que vocês comecem a desenvolver. Comecem a desenvolver uma habilidade aí, vocês têm que ser criativos. Nós já estamos numa disciplina que fala de criatividade, de liderança, de tomada de decisão. Então, sua tomada de decisão não vai ser copiar e colar, vai ser você ter ideias, você pensar aí numa estratégia para responder essas questões com as suas palavras, e eu espero que vocês possam se desenvolver bem, tá bom? Dúvidas podem me procurar e nós estamos aí, pessoal. Estamos finalizando a aula e eu espero vocês na próxima aula, tá bom? Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.